Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô para contar a história aqui de outro gato para vocês, ou melhor, de alguns, tá bom? Então pera aí, deixa eu pegar ele. Galera, hoje eu queria contar para vocês a história do Bruce. Esse gatão lindo aqui, ó. Esse aqui é o Bruce. Então, ele sempre teve um temperamento muito forte. Ele é tipo o bad boy. Ele é o dono da casa. Esse gatão aqui, ó, é o primeiro gato que eu tive na minha vida. Lindo, né? Então, e ele eu ganhei do Marcelinho e da Dona Tiana, lá do Itatiaia. A mãe dele era chefe de quadrilha, ela comandava uns 60 gatos mais ou menos. Então, teve uma vez que um pitbull tentou pegar um dos filhotes da mãe dele, um dos irmãozinhos dele, e a mãe dele voou em cima do pitbull e cegou ele de um olho. O pitbull tazarou ele lá até hoje. A mãe dele que atacou o pitbull. Então o Bruce, ele sempre foi um gatinho muito temperamental, o bad boy, né? Ele é um gatinho, ele é o dono da casa, na verdade, né? Então ele domina a casa toda. Então, Marco Antônio, meu querido cunhado, ele sempre foi uma pessoa incrível, muito amado e admirado por todos. Muito jovem, ele partiu. E por ser tão amado e admirado por todos, a barra pesou demais para todos os amigos e principalmente para nós da família, para o meu querido sogro, para o irmão dele também, o Marco. Foi uma das barras mais pesadas que a gente enfrentou até então. Foi pesado demais. Para meus outros sobrinhos, para toda a família. E principalmente para a Tati. A Tati baqueou forte. E foi nessa época que o Bruce entrou na nossa vida. Porque eu trabalhava, ela ficava sozinha em casa e eu queria arrumar uma companhia para ela. E o Bruce, ele fazia companhia para ela em casa nessa época, né? Então ela cuidava dele, ele era bem filhotinho, tinha que dar mamadeira. E foi ele que ajudou, consolando ela nessa época da perda do Marco, né? Então, foi esse gatão aqui que ajudou ela. Dá beijo. Ai, que lindo! Ele é meio zaroi, tem hora. Não é, Bruce? Ele é meio zaroi, tem hora, Bruce? Ei, Bruce, cadê meu beijo? eu também sempre adorei animais, sabe? Eu sempre amei. Eu tive cachorro, né? O Eros, que eu ganhei do Rodrigo quando eu era na infância, né? Então eu e Tati também, a gente já teve peixe, tivemos pirarara, eu tive uma pirarara, eu tive um Oscar, eu tinha um aquário de 500 litros, então vocês imaginam, né? Era uma piscina dentro de casa. E para pirarara eu colocava filé de frango, colocava assim, ó, ela saía, tirava a cabeça para fora d'água e comia na minha mão. A pirarara, vai vendo, é tipo ensinada. E às vezes a gente comia macarrão, mas a pirarara comia frango todo dia, comia melhor que a gente às vezes. Então eu e a Tati, a gente sempre teve um amor muito grande pelos animais. E depois mais ou menos de um ano que a gente estava com o Bruce, a gente arrumou o Theo. Ela que deu esse nome pra ele. E a gente arrumou o Theo, a gente achava que ele era uma fêmea. E a gente queria que ele fizesse companhia pro Bruce. Então, galera, aí a gente achava que ele era fêmea, mas ele é macho. Então esse é o Theo, ó. Theo, fala oi. É que ele não gosta muito de colo, gente. Então vou soltar ele. Tá vendo que ele não gosta?
Mas ele é bonzinho demais. E ele sempre foi muito amigo do Bruce, ó. Né, Theo? Né, lindão? Tchau. Tchau. Eu sou bravo mesmo. Esse aqui é o Theo. Então, galera, aqui do lado, eu moro do lado de uma fazenda. Então você abre a janela de casa, do primeiro andar, às vezes você vê vaca pastando, você vê os boi passando, você vê sagui, você vê maritaca, você vê tucano, arara. Todos os dias de manhã tem uma revoada de maritaca, porque aqui tem bastante girassol plantado. Tinha 2 cavalos que ficavam aqui presos, eles passavam muita sede. E a gente ia lá dar água para os cavalos, porque o dono não cuidava nem dele. E pingaiada, às vezes ele vinha chapado aqui dormir junto com os cavalos, abraçado. E abraçava os cavalos, conversava com os cavalos. Quer dizer, o cara precisa de mais ajuda do que os cavalos, não cuida nem dele. Então a gente dava água todo dia para os cavalos. Então a Tati sempre teve esse lado dela de cuidar dos animais, né? Se fosse um personagem da Bíblia que eu mais me identifico, seria com Noé, né? Que encheu a arca de bicho e deixou os humanos para morrer lá fora. Não que eu não gosto de ser humano, é que eu gosto mais dos animais do que do ser humano. O dia que a gente se conheceu, dia 8/6/2008, foi uma festa. No chão tinha areia de praia, no céu tinha estrela e tinha até trilha musical. Então a Bíblia diz, Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu achei, naquele oceano de gente, eu encontrei aquela joia rara. E ela dançando do lado das caixas direita. Então ali foi amor à primeira vista. Teve até Cupido, né? A Vânia, amiga nossa, foi que incentivou ela para ir para essa festa. Senão a gente não tinha se conhecido. E ela não queria ir. Foi essa amiga dela que incentivou ela a ir. Eu tenho amizade com a Vânia até hoje, né? Nunca pensamos em ter filhos, mas a gente gostava de curtir a vida, milhão. A gente era muito feliz. Dificilmente a gente discutia. Brigar a gente nunca brigou. De ficar separado assim, um virado a cara pro outro, nunca. A gente sempre se respeitou muito. Muito raro ter alguma discussão, que a gente conversava, né? Muitos maridos, quando a esposa fica doente, eles abandonam a esposa. Eu não. Eu daria a minha vida pela dela. Daria o meu coração para ela viver mais. Tem pessoas que às vezes chegam em mim e falam: ah, mas você ainda não superou, você é fraco. Meu marido morreu, dei graças a Deus. Não aguentava mais aquele cara. Mas também a pessoa fala isso porque o marido dela dava uns cascudos nela de vez em quando. O marido dela traía ela. Não é o meu caso. Ela não tinha um amor de verdade. Eu sou muito grato porque eu vivi um amor verdadeiro. E é muito raro o que eu vivi com a Tatiana. É muito raro. Teve uma mãe que esses dias chegou e falou: ah, mas a minha dor, ela é maior que a sua. Porque num acidente de carro eu perdi toda a minha família. Eu falei: olha, moça, a minha dor, ela ainda é maior que... A minha dor é maior que a sua. Sabe por quê? Ela falou assim: por quê? Porque a minha dor foi eu que senti. A sua dor pra você, ela é maior, porque foi você que sentiu. Então dor, a gente não compara. Mas você ainda não superou porque você é fraco. Eu ainda não superei e não vou superar. Eu já desisti de superar. Entendeu? Porque isso é como uma ferida que ela vai aberta comigo pro caixão. É um pedaço meu que eu enterrei. E é uma dor que não diz que com o tempo ameniza. Não ameniza. É uma dor que eu tenho que aprender a conviver com ela. E a Tati, ela tinha me ensinado já a viver o pós-luto. Com a perda do irmão dela. É por isso que eu falei do Marco Antônio. A Tatiana, ela me ensinou a viver o pós-luto. Então a gente tem que ser forte, aprender a conviver com essa dor, porque é uma dor que não vai embora. Então a gente tem que ser forte, muito mais forte. Ela era parceirona de todo o treino. Todo dia a gente ia pra academia junto, treinava sempre junto. A gente estava sempre junto. No tempo livre a gente não desgrudava. E a gente não enjoava da presença um do outro, sabe? Ela sempre me fazia rir, ela era engraçada.
Uma pessoa super gentil, generosa. Ela era uma joia rara. A Tatiana foi minha primeira namorada e nós ficamos juntos 15 anos. A Tati, ela via Deus em tudo, nos mínimos detalhes. Era uma pessoa muito maravilhosa. Aonde ela chegava, ela iluminava. Com aquele sorriso e o brilho dos olhos, né? Era uma presença que transformava o ambiente. Era uma luz que entrava nas trevas. Quando a Tati faleceu, Deus enviou esse anjinho aqui para me consolar. A Rihanna. Né, Rihanna? Rihanna. Essa gatinha aqui, ó, ela é muito apegada a mim. Mas é muito apegada mesmo. Né, Rihanna? Fala oi. Ela é a irmã dela. Ela também parece que tem maquiagem no rosto. Né, Rihanna? E essa aqui é a Rihanna, galera. Olha lá. Né, linda? Ó, essa aqui é a Zaya. Zaya. Ela parece que usa um bracelete na mão. Essa daqui é a Zaya. Delineador no rosto. Não parece que ela usa delineador aqui, ó? Elas são irmãs da mesma mãe. Parece dois floquinhos de neve, né? Então, a Tati foi muito guerreira. Ela lutou com todas as forças e até o fim. E ela tomava morfina. Ela sofreu demais porque deu metástase. E ela teve câncer no pulmão, mas depois espalhou pelo corpo, então deu metástase. Tomava morfina, ela lutou com todas as forças. E eu também fiquei ao lado dela até o final, até os últimos instantes. Abandonei emprego, abandonei academia. Eu perdi uns 40 quilos. Perdi mais até, acho que mais de 40 quilos. Eu pesava 110, pesava 110 quilos. Eu ficava sem dormir, eu ficava sem comer, principalmente depois que ela partiu também, acabou meu sono, acabou minha fome. Perdi mais de 40 quilos só de sofrimento, em lágrima. E ela foi muito guerreira. A Tatiana é a pessoa mais forte e corajosa que eu já conheci em toda a minha vida. Ela pode ter perdido toda a saúde, mas ela não perdeu a fé. Ela pode ter perdido essa vida, mas ela ganhou a eternidade. E a saudade fica, mas a esperança também, porque um dia eu vou me reencontrar com ela lá na eternidade. Não foi o câncer que tirou a vida da Tatiana. Deus quis levar ela para junto dele. A Tatiana era uma pessoa, um coração muito puro. Mas hoje eu entendo que a Tati, antes dela ser minha, ela já era de Deus. Então Deus me deu e Deus levou. E seria muito egoísmo da minha parte querer prender ela aqui comigo. Porque hoje ela está livre de todo aquele sofrimento. Completamente livre. E na verdade ela voltou para casa. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Aqui todos nós somos peregrinos. E um dia eu vou me reencontrar com ela. Nós estamos vivendo uma consumação de era. E Jesus está voltando. Em breve eu vou me reencontrar com ela, com certeza. Hoje ela está num lugar muito melhor do que aqui. E Deus me deu. E eu sou muito grato por todos os momentos que eu vivi ao lado dela. Ela só me trouxe felicidade. E é muito raro alguém conseguir viver um amor de verdade. Ainda mais nos dias de hoje, não é verdade? Hoje eu cuido da mamãe que tem Alzheimer. E tudo que eu aprendi com a Tati, eu uso com ela. A Tati hoje está em tudo. Para a mamãe eu faço tudo por ela.
Eu pinto o cabelo, faço as unhas, dou banho, faço comida. Inclusive a comida foi a Tati que me ensinou. Então a Tati tá em tudo, né? Sabe, a Tati, ela tinha algo muito especial que ela fazia. Eu podia às vezes chegar em casa com todos os problemas. Em todos os problemas eu podia chegar em casa às vezes. Ela vinha e ela falava assim: me dá um abraço. E aí eu abraçava ela. Eu sentia aquele cheiro, ela era muito perfumada. Passava a mão nos cabelos dela assim. Cabelão, né, enorme. Coisa que a doença foi levando, porque o cabelo dela foi caindo, né? Aquele abraço, ele me reiniciava. Ali naquele abraço acabava todos os meus problemas. Então, eu queria deixar um conselho para você hoje, de coração. Chegando em casa hoje, coloca a mão no rosto da sua esposa. Não fala de conta, não fala de problema. Chegando em casa hoje, coloca a mão no rosto da sua esposa. Abraça ela. Dá um beijo no rosto dela. Fala pra ela que você ama ela. Porque é isso que eu queria fazer hoje, eu não posso mais. Você não sabe o que é colocar a mão no rosto da sua esposa e sentir ele gelado. Você não sabe o que é beijar o rosto da sua esposa, dar um beijo na testa e pedir pra fechar o caixão. Não existe maior dor na vida que essa. Você enterrar um pedaço seu. Eu falo isso de coração. Quando você chegar em casa hoje, não fala de problema, não fala de conta. Dá um beijo no rosto da sua esposa. Passa a mão no rosto dela. Beija seus filhos, abraça sua mãe, abraça seu pai. Aqui nós estamos de passagem, galera. Aqui nós somos peregrinos. Nós estamos voltando para casa. E é lá na eternidade. Jó foi um homem que muito sofreu. Ele perdeu toda a sua família, 7 filhos e 7 filhas, numa tragédia no mesmo dia. Ele perdeu toda a sua riqueza. Perdeu todas as suas propriedades consumidas pelo fogo e roubado pelos ladrões. E ele perdeu toda a sua saúde, porque Jó ficou leproso e era uma doença que não tinha cura na época. Jó pode ter perdido toda a sua família, toda a sua riqueza e toda a sua saúde, mas Jó não perdeu o mais importante, que é a sua fé. Em Jó 19:25 ele diz: eu creio que o meu Redentor vive e que certamente se levantará sobre a terra. Esse é o grande segredo do sucesso de Jó. Através da fé, Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. No final do seu livro, em Jó 42:2 e versículo 5, ele diz: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos jamais poderá ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Jó, através do sofrimento, isso gerou nele um relacionamento mais profundo com Deus. E através da fé, Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. Então o mais importante na nossa vida não é dinheiro, não é família e não é saúde. O mais importante é a nossa fé. Porque através da fé, nós podemos ter um relacionamento profundo e eterno com Deus. Porque através da fé, um dia também eu vou reencontrar a Tatiana. Por isso que isso é o mais importante na vida, porque essa vida passa. A única coisa que fica, dinheiro passa, família passa, saúde passa. A fé não. A fé, o relacionamento com Deus é para toda a eternidade.